Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na história de vida extraordinária de um homem que transformou a maneira como milhões de pessoas enxergam o mundo, Allan Kardec. Ele foi um intelectual, um educador pra lá de revolucionário e, por fim, o codificador de uma doutrina que ecoa até os dias de hoje. E olha, tudo começa com estas três palavras. Elas não são só uma citação bonita, não. Elas foram a bandeira sobre a qual ele viveu a vida inteira. Trabalho, solidariedade e tolerância. Foram os princípios que guiaram cada passo da jornada que a gente está prestes a conhecer. Então, o nosso roteiro hoje vai seguir os passos da vida dele, tá bom? Primeiro, vamos conhecer o homem por trás do nome famoso. Depois, seu trabalho genial como educador, a grande virada na sua trajetória, a doutrina que ele organizou e, claro, o seu legado incrível. Vamos nessa? Então, vamos começar do começo, né? Antes de Allan Kardec se tornar essa figura mundialmente conhecida, existia um homem. Mas quem era ele de verdade? Pois é, antes de ser Allan Kardec, ele era Hippolyte Léon Denisard Rival. E olha que curioso, apesar de dividir uma família de advogados e juízes, desde cedo ele sentiu que o caminho dele não era esse. Ele era atraído mesmo pelo estudo rigoroso das ciências e da filosofia. Uma mente brilhante e super curiosa desde o início. E aqui tem um ponto-chave na formação dele, sabe? Ele foi estudar na Suíça, na famosa escola de Pestalozzi. E lá, vivendo no ambiente protestante, sendo católico, ele sentiu na pele a intolerância religiosa. Essa experiência foi tão marcante que despertou nele um desejo enorme de encontrar algo que pudesse unir as pessoas em vez de separar. Isso o colocou no caminho dos grandes pensadores progressistas da sua época. E essa mente brilhante não demorou nadinha para deixar sua marca no mundo. Muito antes do nome dele ser associado ao espiritismo, o professor Rivail já era uma verdadeira força revolucionária no campo da educação na França. Olhem só essa linha do tempo. É de cair o queixo. Durante décadas, o Rivail não apenas ensinou, ele inovou. Ele não só escreveu livros, como propôs reformas para a educação pública do país. E o mais incrível de tudo, ele dava cursos gratuitos de ciências na própria casa. Pensem bem, no século XIX, isso era um ato de solidariedade gigantesco. Mostra que ele já vivia aqueles princípios que defenderia mais tarde, né? E a produção dele era uma coisa de louco. Ele não se limitava a 1 ou 2 livros. Ele criava sistemas de ensino completos, métodos, manuais para tudo quanto área do conhecimento. E isso é super importante para a gente entender que, muito antes de qualquer investigação espiritual, Rival já era um intelectual supracelebrado e um inovador respeitadíssimo em toda a França. E é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada, mas uma virada daquelas, de cinema. Depois de uma carreira tão sólida e respeitada na ciência e na educação. Essa é a grande pergunta, né? Parem para pensar. O que poderia ser tão poderoso a ponto de capturar a atenção de um pensador tão metódico e fazê-lo mudar completamente o foco da sua vida? A resposta foi o fenômeno das chamadas mesas girantes, que virou uma febre na Europa. Mas, e aqui está o pulo do gato, ele não chegou lá como um místico, alguém que já acreditava em tudo. De jeito nenhum. Ele se aproximou como o que ele era, um observador rigoroso, um cientista. Isso aqui ilustra perfeitamente a abordagem dele. Ele simplesmente aplicou o método que ele conhecia tão bem. Primeiro passo, observar os fatos, sem parar, com muita paciência. Segundo passo, tentar deduzir as leis, os princípios por trás daquilo. E só no terceiro passo, depois de tudo isso, ele começou a organizar as ideias em um corpo de doutrina coeso. Ele transformou uma curiosidade de salão em uma filosofia estruturada. E com essa abordagem tão séria, o que nasceu não foi só uma coleção de observações, mas sim uma nova e completa escola de pensamento. E para deixar bem clara a separação entre as suas décadas de trabalho como educador, Hippolyte Rivail, e essa sua nova missão filosófica, ele adotou um pseudônimo, Allan Kardec. Era o início oficial de uma nova fase, marcada pela publicação da sua primeira grande obra sobre o assunto. E que obra monumental ele construiu. Em pouco mais de uma década, gente, ele publicou estes 5 livros que formam a base do que a gente conhece hoje como a codificação espírita. Cada livro aborda um aspecto: a filosofia, a ciência por trás dos fenômenos, a moral, a justiça divina e até a origem das coisas segundo essa nova doutrina. E um dos pilares de todo o pensamento dele está aqui. Ele defendia com unhas e dentes que a fé de verdade não pode ser cega, não é aquela que exige que a gente desligue o cérebro. Pelo contrário, a fé que ele chamava de inabalável é aquela que aguenta ser examinada, questionada e que consegue encarar a razão de frente em qualquer época. Para ele, era fundamental compreender para crer.
E se a razão era a base de tudo, a caridade era o que coroava a obra. Este se tornou o lema moral da doutrina. Em vez de criar dogmas que separam as pessoas, ele propôs um princípio que une todo mundo: a tolerância, o bem-querer e a igualdade. Ou seja, ele colocou o amor ao próximo como a condição número 1 para a salvação. Bom, e qual foi o destino desse trabalhador incansável? Como essa história termina? Nessa data, Allan Kardec faleceu. Ele sucumbiu à ruptura de um aneurisma, um problema de coração que já tinha, mas que foi muito agravado pela sua recusa total em descansar do trabalho. Para se ter uma ideia, ele estava literalmente no meio de uma mudança de escritório para um lugar maior que pudesse comportar a expansão das suas atividades. Essa frase resume perfeitamente a existência dele. Foi um homem que dedicou cada segundo da sua vida a uma obra que ele acreditava ser para o bem de toda a humanidade. Como diziam na época, a lâmina gastou a bainha, sabe? O corpo dele simplesmente não aguentou o ritmo do seu espírito incansável. E a gente termina com essa reflexão. O homem se foi, mas a obra dele ficou e cresceu de um jeito impressionante. Kardec já não está mais entre nós, mas o impacto das suas ideias, construídas sobre aqueles 3 pilares, trabalho, solidariedade e tolerância, continua a ressoar e a inspirar pessoas no mundo inteiro. Uma prova do poder de uma vida dedicada a um propósito maior.